Capítulo 9. O capitão Wentworth instalara-se em Kellynch como em sua própria casa. Permanecer o tempo que quisesse, sendo objeto integral do carinho fraterno do almirante e de sua esposa. Ao chegar, planejara partir em breve para Shropshire e visitar o irmão que se estabelecera por lá, mas os atrativos de Uppercross levaram-no a deixar esse plano de lado. Sua recepção fora só simpatia, lisonja e tudo o que havia de mais encantador. Os mais velhos eram tão hospitaleiros, os mais jovens tão agradáveis, que só podia decidir permanecer onde estava e esperar mais algum tempo para conhecer os encantos e as feições da esposa de Edward. Logo passou a ser visto em Uppercross quase todos os dias. A disposição dos Musgrove para convidá-lo não era maior do que a dele para aceitar o convite, sobretudo pela manhã, quando ele não tinha companhia em casa, pois o almirante e a senhora Croft normalmente saíam juntos, explorando suas novas possessões, seus gramados, seu gado, vadiando para lá e para cá, de maneira pouco tolerável para uma terceira pessoa, ou dirigindo um cabriolé recentemente adicionado à propriedade. Até então, havia uma só opinião sobre o capitão Wentworth entre os Musgrove e os que eles privavam. Era em toda parte a mesma calorosa admiração, mas essa relação íntima mal acabara de se estabelecer quando um tal Charles Hayter voltou para junto deles, aborrecendo-se muito com aquilo tudo e julgando o capitão Wentworth um estorvo. Charles Hayter era o mais velho de todos os primos e um rapaz muito simpático e agradável. Estava claro que entre ele e Henrietta houvera certa afeição, antes do aparecimento do capitão Wentworth. Era sacerdote e, tendo um curato nas vizinhanças, onde a residência não era obrigatória, vivia na casa do pai, apenas 2 milhas de Uppercross. Uma breve ausência da casa deixara sua bem-amada desprotegida de suas atenções naquele momento crítico, e quando voltou, teve o desprazer de encontrar as maneiras muito mudadas e de ver o capitão Wentworth. A senhora Musgrove e a senhora Hayter eram irmãs. Ambas tinham tido dinheiro, mas os casamentos provocaram uma importante diferença entre elas quanto à condição social. O senhor Hayter tinha algumas propriedades, mas essas eram insignificantes quando comparadas à do senhor Musgrove, e ao passo que os Musgrove pertenciam à mais alta classe da região, os jovens Hayter, pelo modo de vida inferior, discreto e pouco refinado, e pela educação defeituosa que receberam, não teriam pertencido a nenhuma classe se não fosse o parentesco com Uppercross, com exceção, é claro, do filho mais velho, que optara por ser um cavalheiro e um erudito, e era muito superior a todos os demais quanto à cultura e às maneiras. As duas famílias sempre tiveram um excelente relacionamento, não havendo nem orgulho de um lado, nem inveja do outro,
apenas certa consciência de superioridade da parte das senhoritas Musgrove, que as faziam buscarem o progresso dos primos. A atenção de Charles com Henrietta havia sido observado pelo pai e pela mãe, sem nenhuma desaprovação. Não seria um grande casamento para ela, mas se Henrietta gostar dele, e Henrietta parecia gostar dele. A própria Henrietta não tinha dúvidas sobre isso, antes da chegada do capitão Wentworth, mas a partir de então o primo Charles caíra em total esquecimento. Era bastante duvidoso qual das duas irmãs seria a preferida do capitão Wentworth. Até onde Anne podia observar, Henrietta talvez fosse a mais bonita, Louisa era a mais animada, e por ora ela não sabia qual temperamento mais o atrairia, o mais delicado ou o mais vivo. O senhor e a senhora Musgrove, ou por falta de visão, ou por uma plena confiança nas descrições das duas filhas e de todo o rapaz que se aproximavam delas, pareciam deixar as coisas correrem livremente. Não havia o menor sinal de preocupação ou de atenção com elas na casa grande, mas era diferente no chalé. O jovem casal estava mais propenso a especular e interrogar, e o capitão Wentworth ainda não estivera mais de 4 ou 5 vezes na companhia das senhoritas Musgrove, e Charles Hayter acabara de voltar, quando Anne teve de ouvir as opiniões da irmã e do cunhado sobre qual das duas era a preferida dele. Charles achou que era Louisa, Mary Henrietta, mas ambos concordavam plenamente que seria maravilhoso se ele se casasse com qualquer uma das duas. Charles jamais vira um homem tão simpático na vida, e pelo que ouvira o próprio capitão Wentworth dizer certa vez, tinha certeza de que ele não amelhara menos do que 20.000 libras com a guerra. Isso já era uma grande fortuna. Além disso, havia a perspectiva do que se poderia juntar em alguma guerra futura, e ele estava certo de que o capitão Wentworth era exatamente o tipo de oficial da marinha que podia distinguir-se. Seria uma excelente aliança para qualquer uma das irmãs. Garanto que sim, tornou Mary. Meu Deus, se ele se elevasse às maiores honras, se ele fosse criado baronete, Lady Wentworth, soa muito bem. Seria excelente para a Henrietta. Ela teria precedência sobre mim, e isso não desagradaria a Henrietta. Sir Frederick e Lady Wentworth seria uma nobreza recente, porém, e eu não dou muita importância a esse tipo de nobreza. Mary preferia acreditar que Henrietta seria escolhida, justamente por causa de Charles Hayter, cujas pretensões queria ver derrotadas. Desprezava profundamente os Hayter e julgava que seria uma desgraça ver renovados os laços já existentes entre as famílias, algo muito triste para ela e para os filhos. Não posso, disse ela, considerá-lo um bom partido para Henrietta, e considerando as alianças que os Musgrove fizeram, ela não tem o direito de jogar fora a própria vida. Acho que nenhuma mocinha tem o direito de fazer uma escolha
que possa ser desagradável e inconveniente à parte principal da família e de dar más parentelas aos que não se habituaram a elas. E, por favor, quem é Charles Hayter? Nada mais que um pároco de aldeia, um péssimo partido para a senhorita Musgrove de Uppercross. Seu marido, porém, não concordava com ela nesse ponto, pois além de ter apreço pelo primo, Charles Hayter era o primogênito, e ele próprio também encarava as coisas como um primogênito. Agora estamos falando bobagens, Mary, foi, portanto, a resposta dele. Não seria um grande partido para a Henrietta, mas Charles tem uma ótima probabilidade, por meio dos Spicer, de conseguir algo do bispo em 1 ou 2 anos, e você há de se lembrar que ele é o primogênito. Quando meu tio morrer, ele herdará uma bela propriedade, as terras de Winthrop. Não tem menos de 250 acres, além da fazenda perto de Tolten, que é um dos melhores terrenos da região. Concordo com você que qualquer outro deles, exceto Charles, seria um partido lastimável para Henrietta, algo realmente a se evitar. Ele é o único plausível. Ele é, porém, um ótimo sujeito, de excelente índole, e assim que Winthrop cair em suas mãos, ele vai transformar aquilo num lugar muito diferente e viver ali de outro modo, e com tais propriedades ele jamais será um homem desprezível. Trata-se de propriedades boas, dispendidas. Não, Henrietta poderia ter pior sorte do que se casar com Charles Hayter, e se ela ficar com ele e Louisa com o capitão Wentworth, estarei extremamente satisfeito. O Charles pode dizer o que quiser, exclamou Mary para Anne, assim que ele saiu da sala, mas seria deprimente ver Henrietta casar-se com Charles Hayter. Seria péssimo para ela e pior ainda para mim. E, portanto, é muito desejável que o capitão Wentworth logo a faça esquecer dele. E não tenho dúvida de que já o tenha feito. Ela mal deu atenção a Charles Hayter ontem. Gostaria que você tivesse estado lá para ver o comportamento dela. E isso de dizer que o capitão Wentworth gosta tanto de Louisa quanto da Henrietta é um absurdo, pois certamente ele gosta muito mais da Henrietta, mas o Charles é tão teimoso. Queria que você estivesse estado conosco ontem, pois então você poderia decidir entre nós, e tenho certeza de que você pensaria como eu, a menos que fizesse questão de me contrariar. Um jantar na casa do Sr. Musgrove teria dado a Anne a oportunidade de ver tudo aquilo. Ela, porém, permanecera em casa com o duplo pretexto de uma dor de cabeça e de uma piora no estado do pequeno Charles. Sua única intenção fora evitar o capitão Wentworth, mas o fato de ter escapado do perigo, de ter de servir de árbitro agora, se somava às vantagens de uma noite tranquila. Quanto aos planos do capitão Wentworth, julgava ser mais importante que ele se decidisse o quanto antes, para não pôr em perigo a felicidade de nenhuma das duas irmãs, ou comprometer a sua própria honra, do que saber se ele preferiria a Henrietta a Louisa, ou Louisa a Henrietta.
qualquer uma das duas daria com certeza uma esposa amorosa e bem-humorada. No que se referia a Charles Hayter, era ela delicado bastante para ressentir-se de qualquer conduta ligeira da parte de uma moça de boas intenções e cordial o bastante para compadecer-se de todo o sofrimento que aquilo pudesse provocar. Mas, se Henrietta estivesse enganada quanto à natureza de seus próprios sentimentos, a mudança deveria ser esclarecida o quanto antes. Charles Hayter vira no comportamento da prima o suficiente para inquietar-se e vexar-se. Tinha ela uma afeição antiga demais por ele para se mostrar tão completamente indiferente a ponto de os dois encontros extinguir toda a esperança passada e não lhe deixar senão o recurso de se distanciar de Uppercross. Mas tal mudança se tornaria muito perigosa quando um homem como o capitão Wentworth fosse considerado a causa provável. Estivera ausente só por 2 domingos, e quando se despediram, deixara-a muito interessada, mais do que ele mesmo esperava, na perspectiva de ele deixar sua atual paróquia e obter em seu lugar a de Uppercross. Pareceu então que o objetivo mais caro ao coração de Henrietta fosse que o Dr. Shirley, o reitor, que por mais de 40 anos cumprira com zelo todos os deveres de seu ofício, mas agora se tornara enfermo demais para muitos deles, se decidisse a contratar um cura, tornar-se tal curato o melhor que pudesse e o prometesse a Charles Hayter. A vantagem de ele só ter de vir a Uppercross em vez de percorrer 6 milhas na distância oposta, de obter em todos os aspectos um curato melhor, de depender só de seu bom e caro Dr. Shirley e de o bom Dr. Shirley ser aliviado dos deveres que já não podia cumprir sem a mais tremenda fadiga, significara muito, mesmo para Louisa, mas para Henrietta significara quase tudo. Quando ele voltou, infelizmente, o interesse pelo assunto havia desaparecido. Louisa não conseguia de modo algum escutar a narrativa da conversa que ele acabara de ter com o Dr. Shirley. Ela estava à janela à espera do capitão Wentworth e até Henrietta lhe deu o máximo de atenção parcial e pareceu ter se esquecido de todas as antigas dúvidas e preocupações com aquela negociação. Muito bem, fico muito feliz, mas sempre achei que você conseguiria. Sempre achei que você tinha certeza de conseguir. Não me parece que, em suma, você sabe, o Dr. Shirley deve ter um cura e você tivera a promessa dele. Ele está chegando, Louisa. Certa manhã, poucos dias depois do jantar na casa dos Musgrove, e que Anne não tivera presente, o capitão Wentworth adentrou a sala de estar do chalé, onde só estavam ela e o pequeno Charles doente, que estava deitado no sofá. A surpresa de ver-se quase sozinho com Anne Elliot despojou suas maneiras da compostura de costume,
Estremeceu e só conseguiu dizer: achei que as senhoritas Musgrove estivessem aqui. A senhora Musgrove me disse que as encontraria aqui, antes de ir à janela para se recompor e decidir como devia comportar-se. Elas estão lá em cima com a minha irmã. Devem descer em alguns minutos, tenho certeza. Foi a resposta de Anne, com toda a natural confusão do momento. E se o menino não estivesse chamando para que fizesse algo para ele, teria saído da sala no instante seguinte, para alívio tanto do capitão Wentworth quanto dela mesma. Ele continuou à janela e, depois de dizer com calma e polidez: espero que o menininho esteja melhor, se calou. Ela foi obrigada a se ajoelhar junto ao sofá e permanecer ali para cuidar do paciente, e assim ficaram por alguns minutos, quando, para sua enorme satisfação, ouviu que outra pessoa atravessava o vestíbulo. Ao voltar o rosto, esperava ver o chefe da casa, mas calhou de ser alguém muito menos apto a facilitar as coisas. Charles Hayter, provavelmente nem um pouco mais satisfeito em ver o capitão Wentworth do que o capitão Wentworth em ver Anne minutos antes. Ela tentou dizer alguma coisa. Como vai? Não quer sentar-se? Os outros logo vão estar aqui. O capitão Wentworth, porém, afastou-se da janela, aparentemente disposto a conversar, mas Charles Hayter logo pôs um ponto final em seus planos. Sentou-se junto à mesa e, pegando o jornal, e o capitão Wentworth voltou para a sua janela. No minuto seguinte, chegou outro personagem, o caçulinha da família, um menininho de 2 anos, muito forte e travesso. Tendo encontrado a porta aberta por alguém de fora, fez sua triunfal entrada na sala e foi direto ao sofá, para ver o que estava vendo e fazer valer os seus direitos a qualquer delícia que estivesse sendo distribuída. Não havendo nada para comer, ele só podia tentar brincar, e como a titia não o deixaria perturbar seu irmãozinho doente, ele começou a agarrar a ela, que estava ajoelhada, de modo que, ocupada como estava com Charles, não conseguia desvencilhar-se. Falou com ele, ordenou, ameaçou e insistiu. Tudo em vão. A certa altura, conseguiu livrar-se dele, mas o menininho teve o prazer ainda maior de agarrá-la de novo logo em seguida. Walter, disse ela, desça já daí. Você é muito desobediente. Estou muito zangada com você. Walter, exclamou Charles Hayter, por que não faz o que estão pedindo? Não ouviu a sua tia falar? Vem cá, Walter, venha com o primo Charles. Mas o Walter não se mexeu. No momento seguinte, porém, ela se viu livre dele. Alguém o estava soltando dela, apesar de ele ter empurrado a cabeça tão para baixo que suas fortes mãozinhas foram desagarradas do pescoço dela e ele foi energicamente tirado dali, antes que ela soubesse que fora o capitão Wentworth quem fizera aquilo. Suas sensações, ao descobrir que fora ele, deixaram-na completamente sem fala. Não conseguiu sequer agradecer-lhe.
limitou-se a se inclinar sobre o pequeno Charles com os sentimentos mais desencontrados. A gentileza dele ao vir em sua ajuda, a maneira, o silêncio em que tudo se passou, os pequenos pormenores da situação, com a convicção que logo se lhe impôs pelo barulho que propositalmente ele estava fazendo com a criança, de que ele evitasse ouvir os agradecimentos dela e procurasse demonstrar que conversar com ela era o menos que queria. Produziu nela um estado de irregular, mas dolorosa confusão e agitação, de que não pôde recuperar-se até que, pela chegada de Mary e das senhoritas Musgrove, pôde passar a elas o cuidado de seu pequeno paciente e deixar a sala. Não conseguia permanecer ali. Poderia ter sido uma boa oportunidade de observar os amores e os ciúmes dos quatro. Eles estavam agora todos reunidos, mas não podia ficar de modo nenhum. Era evidente que Charles Hayter não nutria muitas simpatias pelo capitão Wentworth. Tinha ela forte impressão de ele ter dito num tom de voz irritado após a ação do capitão Wentworth: "Você devia ter ouvido a mim, Walter. Eu lhe disse para não perturbar sua tia", e compreendia que ele lamentasse que o capitão Wentworth tivesse feito o que ele mesmo deveria ter feito. Mas nem os sentimentos de Charles Hayter, nem os sentimentos de ninguém podiam ser de interesse para ela, até que ela tivesse posto um pouco de ordem em seus próprios. Estava envergonhada de si mesma, muito envergonhada de estar tão nervosa, tão agitada por uma ninharia, mas era assim. E Anne precisou de um longo período de solidão e reflexão para se recuperar.